Salve, salve, queridos amigos de experiências compartilhadas. Hoje estaremos aqui com Cecília Valente, falando um pouco sobre a trajetória dela, sua caminhada em várias aprovações, que ela hoje também já é procuradora municipal, mas que também tem várias aprovações durante seu percurso. Muito bom a gente sempre quebrar os paradigmas, a gente de alguma maneira mostrar para todo mundo, né, justamente aquilo que a gente às vezes não quer enxergar. Experiências dos outros, é natural que haja um crescimento em nós. A gente começa, de alguma maneira, a despertar. Cecília, minha E amiga, como é que você aí, tá? Tudo tudo bem? ótimo, tudo jóia. Olha só, que coisa boa. Muito bem-vinda aqui. Eu Muito estava tentando obrigada. fazer uma apresentação de você, né? Que você já é hoje procurador do Cabo Santo Agostinho Isso. e que você teve várias aprovações aí no percurso. Mas como seres humanos, a gente só olha para as aprovações, a gente não olha É, para o treino, para por o todo dia a o dia, percurso, para os estudos. E é é muito bom verdade. escutar um pouco de saber como é que foi. Primeiro que eu sei que sua prova foi um limite ali de acerto de questões que se você Só não podia errar acertasse, uma questão. Na prova. eu sei que eu já tive algumas experiências, além de Marcelo, que é um amigo em comum nosso. Eu quero Exato. saber um pouco mais como é que foi essa tua trajetória, onde é que começou esse despertar aí para estudo para Então, concurso público. por incrível que pareça, eu comecei estudando para magistratura. Sério? Seríssimo. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser juíza, mas eu acho que é porque eu trabalhei no tribunal, eu trabalhei como assessora no núcleo de improbidade administrativa, então eu sempre trabalhei com juízes. Pô. Porém, quando eu fui olhar o meu percurso mesmo, eu assim, né? Eu fiz a prova de Alagoas, e Uhum. fiz a prova de Sergipe. E aí a nota de corte na Botar, época era gente. 71 e eu fiz 61, 10 pontos a menos. E aí, dia 4 de janeiro de 2016, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz, meu Deus, por que eu estou estudando para magistratura se a minha vida inteira é direito público? Porque eu tinha estagiário de uma vara da Fazenda Pública, meu TCC foi sobre improbidade administrativa, eu tinha trabalhado com Oxi. juízes num núcleo de improbidade administrativa, eu fiz o que é que eu estou fazendo? Aí foi quando realmente eu decidi, em 2016, estudar para a Procuradoria. E Então aí já foi meio que surgiu. depois de formada em tese, né? Foi, eu não comecei. Assim, eu pensava na época que tinha sido erro não ter começado Uhum. na faculdade. Eu esperei terminar a faculdade para poder estudar para concurso. Então, teve um delayzinho. Mas, assim, cada um, né, tem a sua história, digamos assim. E eu, assim, me arrependo de não ter começado antes, mas tô aqui, graças a Deus. Então, assim, não me arrependo do percurso, faria tudo de novo. E aí Caramba. surgiu a prova de São Luís. Só que era muito recente, então, como tinha matérias que eu não estudava, que era trabalho, processo de trabalho, financeiro, eu fiz, não, não vou fazer, vou esperar um pouco. E aí, nesse meio tempo, em 2016, teve a prova, se não me engano, do Mato Grosso, só que na época eu estava sem Uhum. dinheiro, eu fiz, não, não vou fazer, não tenho como ir. Concurseiro, né? A PGE do Mato Grosso, né? Foi, se eu não me engano, foi PGE do Mato Grosso. E aí, no final do ano, teve PGE Maranhão. Aí eu disse, não, essa eu vou fazer. E aí, se eu não me engano, na época, a nota de corte lá foi 73 e eu tinha feito Uhum. 70. Aí eu falei, não, então eu tô no lugar certo, né? Aí eu falei, não, esse aqui é o meu lugar, a procuradoria é o meu lugar. Tanto é que eu não fiz mais nenhuma outra prova, assim, de outro concurso. Só que, quando eu fui fazer os outros concursos, a pessoa leva um balde de água fria, né? Porque você pensa, não, o próximo vai ser melhor, e vai ser melhor, e vai ser melhor. Mas cada concurso é um concurso. Eu lembro que teve Fortaleza e eu não entendia muito bem o estilo de prova que era verdadeiro e falso, então minha nota caiu, foi lá embaixo. Aí A teve, PGM Fortaleza já em 2018, não é isso? foi 2017, eu não lembro direito. Eu sei que PGE Sergipe foi em 2017, isso aí eu tenho certeza. E aí foi quando eu passei bem na primeira fase, fiz Uhum. 85 pontos. Só que aí na segunda fase, como tinha sido a minha primeira segunda fase, minha nota caiu. Foi lá para baixo, fiquei frustrada. A pessoa pensa, meu Deus, não vou passar, eu tenho que estar lá em cima, eu tenho que ficar Sim. entre os primeiros, senão eu não vou nunca conseguir ficar, enfim. E aí o tempo foi passando, eu tive que ajustar algumas coisas, né, de estudo, porque eu via que só fazer o que eu estava fazendo eu não ia me destacar. Sim. Eu precisava ajustar algumas coisas que não estavam indo bem. E aí foi quando teve PGM João Pessoa, em 2018. A PGE Pernambuco, eu fiquei com poucos pontos para passar na primeira fase. PGE São Paulo, foram 2 pontos de diferença. Então, assim,
Eu ficava, meu Deus, eu tô batendo na trave e não tá indo. Não sei o que é que tá Uhum. acontecendo. Porque eu tinha passado em Sergipe, pensei, não, Sim. agora eu vou passar nos outros, mas não. Então era assim, altos e baixos, altos e baixos. Até que Caramba. saiu PGM João Pessoa. E aí eu também fiz uma pontuação muito boa. E César, para minha surpresa, desculpa te não interromper. tem E é problema só nenhum. para fazer retomar um pouco aqui. Teve uma Certo. pergunta e eu também queria pegar esse fio da meada. Tu Ah, começasse a estudar em tese ali, tu considera em 2016, quando foi. tu houve uma transição, então durante a tua faculdade em tese tu não estudasse Não, para não concurso. estudei para É concurso. isso? Nada, zero, zero. Beleza. Estudei nada. E Então, a aí, partir de 2016, foi aquela Cecília que você falava que tinha ali umas pretensões da exato, magistratura, que ela falou exato. assim: não, eu vou seguir no ramo de procuradorias, né? Isso. Foi 4 de janeiro de 2016. Lembro como se fosse hoje. Foi um marco. E aí, pronto. Foi quando eu decidi estudar para procuradoria e não estudei para nenhum outro concurso. Até fiz nesse meio tempo na lista do Ministério Público de Alagoas, mas porque era lá. Mas não estudei Uhum, especificamente para essa prova. entendi. Mas, sim, eu estava falando de João Pessoa, né? Tu Sim, fosse para João Pessoa, que foi em foi. 2018 já. João Pessoa, isso. João Pessoa, eu fiz uma pontuação boa na primeira fase. Na segunda fase, também me surpreendi que eu tinha ficado em 16º. Só Caramba. que, como eu não tinha título nenhum, eu caí de pontuação, fiquei em 29º. Então, assim, como eram 14 vagas, enfim, ficou naquela, aí teve Sim. pandemia e tudo mais, não teve essa... Eu não sei nem como é que tá a lista hoje, mas acredito que eu não vou ser nomeada lá. E aí, o que é que acontece? Na PGM Cabo de Santo Agostinho, eu estava trabalhando na UFAL, que tem uma banca de concurso, que é a Copev, Sim. e eu ia aplicar uma prova nesse dia, no dia da prova do Cabo de Santo Agostinho. Porque ia cair português, ia cair matemática, ia cair umas coisas que não tinha nada a ver. E eu falei, Aham. não vou fazer essa prova, vou aplicar essa prova para outras pessoas, outro concurso, enfim, vou ganhar meu dinheiro aqui, Sim. beleza, ok. Só que os procuradores conseguiram, junto com a banca, modificar isso e colocaram só direito na prova do Cabo de Santo Agostinho. E aí eu fiz, não, eu estou estudando para isso, na verdade eu estava esperando Paraíba, nessa época, que era 2019, mas Paraíba só saiu agora, Agora. né, ano passado. Mas enfim, estava estudando para Paraíba e eu pensei, não, vou fazer a prova do Cabo, Uhum. porque como agora é só direito, eu não vou ter, assim, é burrice minha não fazer porque é isso que eu estudo. E Sim. aí, assim, o salário era bom e tudo mais, não sabia como era a questão de honorário, não sabia nada, mas assim, encheu os olhos, porque apesar de não ser uma PGM capital, mas tinha um salário bom comparado com os Sim. outras procuradoras municipais. Enfim, fui fazer. Só que eu fui fazer tão nem aí, que Uhum. assim, no dia, foi até engraçado, porque essa prova tinha que ser minha. É impressionante, porque eu Conta aí. cheguei, minha tia mora aqui em Recife, e a prova ia ser na Zona Norte. E aí eu botei no Waze e ia dar, assim, tipo, sei lá, 10 minutos da casa da minha tia. E fiquei tranquila, almocei, a prova ia ser à tarde. Aí fiquei lá no sofá esperando o tempo passar. Eu falei, não, vou sair logo de casa. Quando eu botei no Waze, tava dando 25 minutos. Eu falei, meu Deus, lascou. Lascou e agora não vou dar tempo. Eu sei que quando chegou pertinho da prova, quando eu ia fechar o portão, eu saí do carro correndo. Uhum. E aí eu entrei na prova faltando 6 minutos para fechar o portão. Caramba. Desesperada, agoniada. Bem Aí foi. pontual. Pois é. Bem com a Sinceramente, hora de isso antecedência. nunca aconteceu isso na minha vida, mas nessa aí aconteceu. Aí, beleza, fui fazer a prova, fiz a prova tranquila, porque não era algo que assim que eu queria muito, entendeu? Eu tava fazendo a Uhum. prova muito, muito de boa. E aí, pronto, terminei a prova, só que eu vi que a nota de corte ia ser muito alta. Eu pensei, não, a Uhum. pessoa vai ter que praticamente fechar aqui, então não vai dar pra mim. Saiu o gabarito no mesmo dia. E eu Impressionante. fiquei com medo de olhar. Eu falei, não, vou relaxar hoje e amanhã eu dou uma olhada. Quando eu tava Uhum. voltando para Maceió na segunda-feira, isso no carro, eu tava no passageiro, eu no carro, fiz, não, vou corrigir minha prova aqui. Aí, beleza, no meio da estrada, eu corrigindo, 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 ficando nervosa, ficando nervosa, ficando nervosa, que quando eu vi, Cadê? Não vem o erro, cadê o erro? Só tô acertando. eu Tem fiquei algo alguma coisa errado. errada. Quando eu olhei, eu fiz, oh, meu Deus, eu só preciso aqui contar, acho que eu errei, não acho que eu acertei. Quando eu vi, eu tinha errado duas questões. Aí eu fiz, meu Deus do céu, inacreditável isso. Aí quando eu olhei, uma das questões dava para ser anulada. Eu fiz, Uhum. vou recorrer.
E aí eu recorri e consegui que fosse anulada essa questão. Então, no final das contas, eu errei uma questão da prova. Caramba. E aí você, falando de pessoas que acertaram um índice extraordinário e na Paraíba, seja bem-vinda, Cecília Valente aqui, que errou Mas uma assim, questão. até hoje eu acho inacreditável. Enfim, eu acho que é aquela coisa de sua prova. Não sei, é uma coisa assim que a pessoa nem Caramba. acredita, né, nisso. Uhum. E aí, eu na época, como eu fiquei, por causa da minha idade, eu fiquei em segundo. Ainda não tinha ficado em Uhum. primeiro na colocação. E aí, Entendi. beleza, teve a segunda fase. Só que dessa vez, a segunda fase foi no Cabo. E aí, cheguei, não estava tão tranquila como na primeira fase, porque eu já vi, eita, agora existe uma grande possibilidade de dar certo. E aí, quando a gente foi fazer a prova, caiu exatamente a mesma questão da prova de Pernambuco. Exatamente igual, eles só tiraram estado e colocaram município. E eu tive trauma dessa prova, porque eu queria muito passar no projeto de Pernambuco. Que foi a primeira e segunda fase juntos, né? Exato. E aí eu queria muito passar, muito mesmo, porque eu queria muito morar em Recife. Você vê como são as coisas do destino, né? E aí deu muito errado, eu chorava quando saía da prova, meu Deus, não sei. Enfim, então assim, eu não tinha revisado essa prova de Pernambuco recentemente. Era um trauma que eu tinha na minha cabeça. Então, Sim. quando eu fiz a prova do Cabo, que caiu a mesma peça, eu não sei, eu não consegui desenvolver do mesmo jeito que eu não consegui desenvolver em Pernambuco, pra você ver como o psicológico é importantíssimo nessa hora, né? Sim, sim. E aí, enfim, saí arrasada da prova, me xingando, só não me chamei de bonita, porque de resto... Aí foi quando um colega nosso me procurou e disse, Cecília, quer recorrer? Vamos ver se a gente consegue anular. Fiz, vamos lá, vamos ver se a gente consegue anular essa prova. Enfim, a gente conversou com os procuradores, com o Ministério Público, enfim. E conseguiu administrativamente anular, porque era uma coisa assim, absurda. Sim, E muito aí, copy-colle. assim, não tinha nem o que questionar, porque estava idêntica a prova, só mudava estado e município. Entendi. E aí, realmente foi anulado. A gente não chegou nem a receber as notas. Massa. Mas eu sabia que eu tinha feito a prova muito mal, enfim. E aí pronto, foi remarcada. A gente fez a outra prova. E quando eu sentei na banca, que eu olhei o que era a prova, eu fiz essa prova é minha. Porque era uma ação por improbidade administrativa. Ou seja, com que onde eu você tinha trabalhava. trabalhado. Que massa, velho. Então, assim, foi inacreditável. Eu fiz, meu Deus, agora eu também não posso esquecer de botar nada. Nada. Então fui botando. Por incrível que pareça, assim, geralmente no inicial você não bota tempestividade, Sim. né? Porque não é um tópico comum. E aí eu pensei, eu olhei, eu fiz, bem, tem 5 anos para, né, do ato, eu fiz, não, eu vou botar esse tópico aqui da tempestividade. Porque, sei lá, vai que. Por conta disso, eu consegui fechar essa prova, porque não tinha questão de português. Eu falei, meu Deus. Quando eu recebi a nota da prova, eu fiz, minha gente, tem alguma coisa errada aqui. Não, minha filha, você fechou a prova. Eu falei, não, isso é inacreditável, sério. Caramba. Aí, Realmente, você pensar numa tempestividade, na improbidade, é geralmente uma coisa que você não... improbidade é uma coisa assim, né? Surreal. Porque como é que você vai botar um tópico desse? Né? Sei lá, enfim. Veio na cabeça, eu fiz, vou botar tudo que eu imaginar, o que eu pensar aqui, porque... Deixar nada. Não vou deixar nada, já que Massa, é uma velho. coisa que eu gosto, né? A segunda fase foi quando? Essa remarcação, tu lembras? Assim, mês pelo ano, pelo menos Foi em assim. dezembro. Foi em dezembro. Dezembro? Foi em dezembro de 2019, se eu não me engano. Isso. Uhum. E E aí tua aí... nomeação saiu quando? Então, aí o concurso foi homologado em março e eu fui Uhum. nomeada em maio de 2020. No meio Caramba, da então tu foi pandemia. no meio da pandemia, No assim, naquele meio da ápice do medo. pandemia. Tá você lá pra realizar o quê? Como é que foi isso? E, Caramba, bicho. assim, eu não sabia, porque assim, a pessoa pensa o quê, né? Não, minha posse vai ser algo assim marcante, vai minha família, não sei o quê. Aquela coisa toda. Não, eu cheguei lá, assinei. Na época foi minha mãe, meu namorado Uhum. na época. Então, assim, foi pronto, só isso. Cheguei lá, tirei uma foto e pronto. Mas assim, Caramba, você. foi maravilhoso, porque a pessoa. A sensação é a mesma, apesar de Uhum. tem solenidade, não tem. O Sim. fato de você estar ali assinando seu nome dá uma Pois é, sensação de você alívio. que trabalhou aí. Você trabalhou em vara de improbidade, foi?
É porque lá no Tribunal de Alagoas tinha, eu não sei se ainda tem, mas muitos anos, por causa de alguns atos do CNJ, eles tinham um núcleo Sim, de improbidade os núcleos. administrativa, que Entendi. era para dar andamento a esses processos que Uau, estavam muitos anos parados, né? Porque um processo de improbidade, sei lá, tem às vezes incrível. 10 volumes, é impressionante. E Como na, a vida ela vai mostrando pra você assim é aquela coisa que, como você incrível. falou, caiu no colo, né? Você sentiu que É, era o seu momento, ou seja, e várias vezes, não sei se você fazendo as provas, às vezes você tem algumas provas que parece que ela cai no seu colo. Só que exatamente. aí, quando você olha e fala, não, peraí, tá no meu colo, mas eu não posso me esquecer de nada, porque se eu comemorar agora, se eu, né, afrouxar aqui, de alguma maneira você vai se distrair e vai esquecer alguma coisa, né? Com certeza. E naquele momento eu estava muito focada. Se eu não posso esquecer uma vírgula aqui. Então, essa sacada da questão da tempestividade, eu, graças a Deus, até hoje, eu disse assim, ainda bem que tu pensou nisso. Porque se eu não tivesse Uhum, colocado, porque qualquer coisinha, qualquer erro ali ia fazer uhum, uma diferença absurda. E também fiquei morrendo de medo, porque como eu caí muito na PGM de uma pessoa por causa dos títulos, eu pensei, vou cair muito, agora porque eu não tenho título nenhum. Não tinha título, não sim. tinha pós, não tinha mestrado, não tinha nada. Aí era que, geralmente, né, concurseiro faz aquelas planilhas, né, bota o nome, fica todo mundo botando o Uhum. que é que tem de pós, o que é que não tem, aquela agonia. Todo dia era uma angústia para mim. F5 lá, atualiza, F5, gente, por favor. atualizando. E tinha gente que não colocava. Você vê a minha loucura, eu ficava tentando procurar o CPF do povo para ver. Era uma coisa assim, surreal, para ver se a pessoa tinha passado alguma coisa. Sei lá, tinha alguma Quem coisa, o que nunca? era. Quem Não, nunca, mas pois César? é. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, minha gente. Não é Uhum. possível. Não me digam que não, senão eu vou me sentir a louca. De jeito nenhum, amiga. A gente tá. Eu tô assim, incrédulo com essas situações que acontecem, né? Eu já escutei algumas histórias, alguns colegas que passaram nessa prova da PGE Pernambuco que você falou. Um amigo Aham, que trabalhava, ele fez uma peça de Querela Nulitatis, quando ele viu, tava lá depois, assim, de Querela Nulitatis na prova da PGE de 2008, né? A aham, última sem ser essa. E me diz uma coisa, eu quero escutar um pouco você, né? A partir de, né, 2020, sim. portanto, esse exercício de posse, mas como é que foi essa questão da tua metodologia de estudo? Ali em 2016, quando tu parasse, falou, não, vou estudar, quero mudar, o que é que tu escutasse, o que tu pensasse, o que é que tu fizesse assim para começar efetivamente? Tu tinha um tipo de estudo um pouco mais, enfim, de letra de lei, ou de material, de PDF, de livro, de videoaula. Como é que SESI assim funcionava? Inicialmente, eu confesso que eu comecei assistindo aula lá no curso presencial mesmo em Alagoas, quando eu comecei a fazer Uhum, para magistratura. Que aí eu fiz o curso presencial, assistia a aula, via uhum, muita doutrina, só que eu já tinha uma certa base da faculdade. Porque como eu sim, me dediquei à faculdade, então assim, não era só por resumo que eu estudava lá. Então assim, eu tinha uma base. massa. Só que eu percebi que eu ia perder muito tempo. Então, em 2016, eu comecei a pegar PDFs bons Uhum, e deixar de lado um pouco a doutrina. Eu pegava a doutrina, alguma coisa pontual que realmente sim, precisava de algum aprofundamento, mas eu pegava PDF. E aí, todos os dias, eu sempre estudava. Assim, meu estudo basicamente era 2 matérias por dia, para não cansar, porque uhum, antigamente eu estudava uma matéria inteira por dia, ficava lendo, 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 só que uhum, isso cansava e eu não percebia que aquilo não estava sendo produtivo. sim, Eu estudar o dia inteiro, várias páginas, e não tava surtindo efeito, rendendo, né? não estava rendendo. E aí eu estudava 2 matérias por dia, eu delimitava assim, 1 hora doutrina, outra hora eu fazia questões, outra hora eu via letra de lei e separava por artigos. Uhum. Então, assim, aí eu via que aquele estudo Rotacionando. começava a render, entendeu? Porque aí quando eu estava cansada de uma matéria, eu já partia para outra. E aí, o que é que eu fazia no outro dia? Eu tentava primeiro fazer as questões do que eu estudei no dia anterior. Dia Eu não anterior. gostava de fazer as questões no mesmo dia, porque assim, eu tava com aquele assunto muito fresco na cabeça. Então é Uhum. meio que uma revisão por questões. Tem gente que não funciona dessa forma, mas eu gostava porque eu Entendi. relembrava. Com o passar dos anos, você acaba estudando muito aquela mesma matéria. Então, às vezes, sei lá, eu ia estudar controle de constitucionalidade no dia. Antes de estudar pelo PDF, eu pegava e fazia questões. Porque aí eu Entendi. via onde é que eu estava, né? Tava fraca, não estava muito boa. E aí estudava pelo PDF depois o que estava realmente precisando. Então, era mais ou menos isso. Eu não conseguia manter. Tem gente que estuda, sei lá, uma semana uma Uhum. matéria, ou então o dia inteiro a matéria. Eu não conseguia fazer isso. Para mim, não rendia.
E a minha forma de revisão era por questões. Eu achava muito Questões. mais produtivo. Que E massa. informativo todos os dias. Assim, meia hora de cada matéria. Se eu estudasse constitucional administrativo, era meia hora de constitucional, meia hora de administrativo. Você pensa, eu só vou ler 2 informativos por dia. Mas quando você vai fazendo isso, dia após Muito dia, quando tempo. você vê... E assim, eu usava o buscador, então você Uhum. colocava como lido. Então, quando eu vi, já tinha lido um monte de informativo e aquilo dava uma sensação de paz, assim. Eita, não, eu tô fazendo o certo. E aí, Tu li o julgado antes, completo, então. li o jogado completo. Tinha coisas. É porque assim, eu tinha um toque. Eu só colocava com marcado, Lido. Quando? como lido, se eu tivesse lido o julgado inteiro. Se fosse só. Pra mim, eu não tinha feito nada, porque foi engraçado, porque na PGS Sergipe caiu uma questão justamente que me deixou com certo receio, porque eu sabia a ementa. Uhum. Por sorte, eu tinha estudado o julgado inteiro e acertei essa questão. Mas ele estava justamente no voto, entendeu? Então, assim, se eu não Sim. tivesse lido o julgado inteiro e tivesse lá só a ementa, eu não ia conseguir resolver a questão, eu não ia conseguir desenvolver, porque era perguntando sobre princípios, conceitos. Então, assim, se talvez você lendo, você até consiga responder uma questão objetiva, mas para Marcar o X, subjetiva, né? você precisa desenvolver. E tá ali, no desenvolvimento do julgado, tá ali no inteiro teor, digamos assim, no voto. E aí eu não eu Massa. tinha esse trauma. Agora, assim, se fosse um julgado assim de civil, alguma coisa que Uhum. não tivesse muita relevância assim para administração pública, aí eu até lia. Mas eu tinha Entendi. esse toque, só marcar como lido, se eu simplesmente Tivesse é, deduzido porque ali todas as fundamentações. pois é, e até porque quando você vai fazer, sei lá, cursos de segunda fase, você vê que é É basicamente isso. isso. Se você não colocar o que está ali Perfeito. exatamente como está ali, você perde. Infelizmente, prova não é como a prática, que você consegue desenvolver, consegue fazer coisas diferentes. Você tem que acertar o que o examinador está pedindo, exatamente o que ele está pedindo. Então, não dá para viajar muito. Por mais que você saiba o assunto, você desenvolva o assunto, você tem que acertar o que ele está querendo. Se submeter, Infelizmente. de certo modo, É, ao espelho ali, ao né? espelho. Você pode ter escrito assim uma coisa incrível, mas se não tiver no espelho, meu amigo, E nas tuas paciência. discursivas, no teu treinamento, já fazia manuscrito, então? Como é que tu... Fazia. Porque eu gostava, inclusive, porque assim, tem a opção de você, de a pessoa corrigir sua prova e tem a opção de não corrigir, né? Eu sempre Sim. queria que alguém corrigisse a minha prova, porque além de tudo eu me forçava a fazer, porque quando você está treinando subjetiva, você fica com preguiça, né? Sei lá. É. Se não tiver ninguém para corrigir a minha prova, tenha certeza que eu não vou escrever, porque eu vou pensar na resposta e vou olhar se no espelho tem, isso fazendo sozinha. Mas se tivesse Sim. alguém para corrigir, eu não, aí eu realmente fazia tudo, 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 bem Massa. bonitinho e entregava. Veja, teve uma Beatriz, foi inclusive ela que indicou para conversar com Sim, você, né? verdade. Quero mandar um abraço para ela. Ela perguntou uma coisa interessante. Quando foi que tu Ok. achou interessante incluir o momento de discussíveis? Vejo que também outra pessoa perguntou agora, Toguinho, ou seja, qual foi o Sim, momento? Foi quando tu começa a sentir que estava passando para a segunda fase? Foi foi. quando tu passou somente? Ou enfim, né? Não, eu quero estudar a segunda fase logo de agora. Não, eu não comecei, assim, não dei esse start assim, não vou começar de agora, não. Foi quando eu passei para a PGE Sergipe. E Sim, aí, como eram fases separadas, eu sim. tive essa possibilidade de estudar só para objetiva. Como eu vi que eu passei, eu fiz, não, agora é a hora. E aí, realmente, eu me dediquei só para a subjetiva. Então, fazendo um Como... marco temporal aqui, desculpa te interromper, tu Não começasse em tem problema nenhum. 2016, Sim, tá, os estudos, 4 de janeiro de 2016 foi o start, exatamente. e a partir disso, portanto, em 2000, foi no final de 2018 a primeira fase da PGA de Sergipe. Não, foi E, 2017. 17, 2017. então. Foi no Isso, final de 2017, confundi. isso. Então, mais ou menos ali, depois de mais de um ano e meio de estudos, quando tu passasse, tu falasse, bom, Foi. agora eu caí aqui, Agora né? é. Eu tenho que estudar para discursivas. E a Tanto partir é de que então, assim, a minha nota caiu na segunda fase, entendeu? Talvez tenha, né? Pode ser que isso tenha influenciado, porque eu não me dediquei antes, mas é porque eu tinha tanto na cabeça. Não, eu preciso passar primeiro. Eu tinha isso na uhum, cabeça. Eu preciso ver se realmente eu tô no caminho certo.
Porque eu Veja só, achei. eu gosto de momentos muito desconfortáveis nessa questão de do processo de estudar. É muito Sim. natural, quando a gente vai conversar de experiências compartilhadas, que as pessoas gostam muito de falar esse lado realmente das coisas que deram certo. E isso é bom, porque a gente vai aprendendo. Aham. Mas onde foi ali que Cecília, nesse trânsito aí, seja de um ano, 8 meses, até passar na PGE de Sergipe, ou seja, até depois dela, porque naturalmente Uhum. você foi fazendo provas de PGE de João Pessoa, você fez PGE São Paulo, você não foi para o Mato Grosso, né, você Não. comentou. Mas assim, onde foi que deu aquela zona também do desespero de falar assim, quer saber, talvez concurso não seja para mim, ou então, sei lá, eu não vou fazer É procuradoria não, eu vou engraçado. chutar o balde aqui, vou fazer outra coisa. É Ou não deu esses engraçado. momentos? É engraçado que nunca na minha vida passou isso na cabeça. Vou desistir. Nunca passou. Eu sempre tive na cabeça, eu vou passar. Eu só não sei ainda onde, quando, nem como vai ser. Mas eu vou Uhum. continuar estudando. Porque assim, eu, depois da PGE Sergipe, que foi realmente que eu tive o meu baque. Porque Uhum. teve depois, teve PGE Pernambuco, que era o que eu queria muito. E aí eu lembro que, como era uma prova que eu queria demais passar, eu fui com o meu psicológico abalado. Eu lembro que tinha a primeira pergunta da prova era sobre direitos fundamentais. E aí eu fui, marquei, eu fiz isso fazendo a prova, dizendo, meu Deus, eu não sei. Porque a prova de Sergipe eu fazia, eita, essa eu sei. Eita, essa Sim. eu sei, sabe? E a prova de Pernambuco foi o contrário. Eu ficava, meu Deus, espera aí, calma, Cecília, calma. Eu ficava passando comigo mesmo na prova. E eu fiz a prova muito nervosa, porque eu via que tinha questões que eu não estava conseguindo desenvolver. E aí eu pensei, não, não vai dar. Aí eu lembro que no final da prova, eu pensei, não, vou respirar, vou no banheiro, volto para ver se dá uma clareada. E graças Uhum. a Deus aconteceu isso, porque eu ia marcar uma questão que eu sabia errada, justamente Errado. pela questão psicológica, entendeu? E A pressão aí do eu preparei eu tanto para isso, eu quero tanto preciso, isso, né? tanto é que assim, eu estudei muito mais para a prova de Pernambuco do que para a prova da PGM de João Pessoa, por exemplo. Você vê como o psicológico ele influencia absurdamente. Porque não tem como comparar a quantidade de estudo. Porque eu, inclusive, na prova da PGE de Pernambuco, eu tirei férias, na época eu estava trabalhando, só para me dedicar a isso. Então, eu Uhum. passava o dia na sala de estudo, de manhã, tarde e noite. E aí, o meu psicológico me fez quebrar nisso. Aí, a prova mais difícil que eu fiz foi PGE São Paulo. E aí, eu pensei, não, vou me arrasar, vai ser terrível. E aí, quando a nota de corte saiu, era 62, eu fiz 60. Agora, foi uma prova assim que eu realmente fiquei surpresa, porque não era uma prova com acho que 90, eu não lembro quantas questões eram. Eu sei É, que era um número, sim. era muito era muito curto o tempo, as questões O estavam tempo. muito extensas e assim, eu não sabia se eu ia conseguir terminar a prova. Então, quando estava faltando, sei lá, meia hora, eu não tinha marcado o gabarito, estava faltando ainda o final, que era trabalho, processo do trabalho, acho que tinha umas 10 questões. Não lembro direito quantas, se tinha 10, Uhum. 20, enfim. E aí eu pensei, não, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. E aí eu olhava a questão. Se eu achasse que a letra A estivesse certa, eu pulava para outra. Eu não olhava as outras alternativas. Fui fazendo isso a prova Caramba. inteira. Você não vai acreditar que eu Não acertei mexam todas de com. trabalho e processo de trabalho. Nessa pegada. Então, assim, outra coisa inacreditável que eu achei. Não passei, mas eu achei isso incrível, porque eu achei que a minha nota ia cair muito justamente porque eu não tive tempo de fazer a prova. E pelo menos essa parte final, né? E Puxa, foi onde eu fui interessante. melhor. Onde eu fui melhor foi no final. E aí eu olhava a questão, não, essa aqui é certa, eu vou pular para outra, porque não ia dar tempo. Se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir terminar a prova. Ou seja, assim, eu nunca escutei isso, Cecília. É realmente é um fato de você olhar um certo viés e falar, não quero ser contaminada, né? Eu não quero ser contaminada. Já achei. Exatamente. Já É, achei. já achei a questão certa. Se eu fosse a Massa. A, bati o olho aqui, eu fiz, não tô achando erro, pulava para outra. Não tô achando erro, pulava para outra. Porque eu Uhum. sei que, querendo ou não, uma questão influencia a outra. Você faz, não, isso aqui eu já vi isso em algum lugar. Será que isso pode ser uma exceção? Aí Sim. você acaba que a própria questão lhe dá uma rasteira. Então, eu botei na minha cabeça, não vai dar tempo. Então, eu vou aqui marcar o que eu acho que tá certo. Deu certo. Deu certo entre aspas. Eu acertei todo Uhum. o trabalho, processo de trabalho, mas também não passei. Mas, assim, fiquei feliz pelo desempenho, né? Sim, Afinal de sim. contas, fiz a prova na carreira, né? E aí, justamente isso. Depois da PGS Sergipe, que foi ali no final de 2017, 2018 para mim foi um ano péssimo, porque teve PGE Pernambuco, que eu não passei, teve PGE São Paulo, eu não lembro qual foi a outra. Eu sei que Fortaleza, mas Fortaleza foi antes.
Também Eu foi uma acho. prova péssima para mim. Então, assim, tiveram muitos altos e baixos. Ah, fui fazer Amapá também. E Amapá fiquei Sim. por uma questão. Então eu fazia, meu Cara, Deus do céu, o que 2018 foi onde destabilizou um pouco. demais. E aí eu fazia, meu Deus do céu, o que é que tá precisando, o que é que tá faltando? Eu não sei mais o que fazer, porque às vezes era até cansativo. Eu acho que todo mundo deve sentir isso, porque você estuda tanto um assunto que chega uma hora que você não aguenta mais ver ele. Meu Deus, eu não aguento mais estudar isso, eu já vi isso 10 vezes. E aí, assim, eu não gostava de trocar PDF, nem gostava de trocar, assim, pegava o mais atualizado, mais ou Coisas menos. novas. Mas eu não gostava de mudar, porque tava ali meus grifos, eu não gostava de fazer resumo, porque eu achava que perdia tempo. Então, assim, eu tava Uhum. tudo grifado, tudo bonitinho. Então, eu estudava sempre pelo mesmo material. Só ia atualizando uma coisa ou outra, mas era sempre aquilo. Eu tinha Uhum. medo de dar uma errada e aí mudar de material. Até porque eu acho que isso não é muito eficiente, né? Você sempre vai Perfeito. estar com uma coisa nova. É interessantíssimo porque, veja, de 2018, então, foi o ano, assim, né, que você sentiu aquele limbo. Tô fazendo Senti. tudo certo, mas não tá vindo o resultado, né? Tô Não, e eu fazendo ficava a desesperada. coisa aqui do jeito que tem que ser feito, do jeito que é para ser Ah, feito, mas o resultado não tá vindo. Tô ficando por uma questão, ou então tô estudando até demais, mas o meu psicológico eu não tô controlando, não tô, de exato. alguma maneira, tendo momentos aqui, né, de certa paz, digamos assim, para que você encaixe bem sua rotina. E Uhum, tu consegue enxergar um grande desequilíbrio também em 2018 teu. consigo. Por exemplo, te perguntaram um pouco da sua rotina aqui, né? Uhum. Eu não sei como é que você fazia nessa questão, né, de momento de descanso, o que é que você reputava também como isso, ou se realmente você era aquela pessoa que estudava todos os dias de fato, né? Eu estudava todos os dias. E assim, tiveram épocas que eu estava trabalhando, outras que Uhum. não. Mas quando eu estava trabalhando, eu nunca aceitei um trabalho de mais de 6 horas, porque eu sabia que isso ia prejudicar meus estudos. Tanto é que teve uma época até que eu fui chamada para ser assessora no interior, e aquilo Sim. estava me tirando um tempo muito absurdo. Mas ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, eu preciso desse dinheiro para fazer prova. Mas aí, se eu tivesse dinheiro para fazer prova, eu não vou conseguir fazer prova porque eu não vou ter tempo de estudo. Caramba. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Aí conversei com a minha mãe e disse, ó, vou sair, alguma outra coisa vai surgir e vai dar Uhum. certo. Mas assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer concurso público, então eu tinha que me dedicar a isso. E aí, todos os trabalhos que eu consegui, assim, eram de 6 horas, tirando esse, né, que demandava muito tempo para ir pro Então tu interior sempre e tal. trabalhou, Cecília? Na maioria das vezes, sim. Caramba. E aí, era trabalho de 6 horas, e aí eu chegava à tarde, estudava à tarde, só que eu também saía da sala de estudo 11, 11h30. Entendi. Era assim. Quando eu não estava estudando, que eu passei uma época assim, quando eu não estava trabalhando, que eu passei uma época sem trabalhar, eu chegava na sala de estudo 8 horas da manhã. E Entendi. aí, às vezes eu almoçava lá, como era muito perto da minha casa, às vezes eu ia para casa almoçar, voltava para a sala de estudo. Mas eu praticamente morava na sala de estudo. É, Isso em Maceió, a sala de em estudo? Maceió, em Maceió. E aí, no final de semana, eu estudava até umas 7 horas da noite. Geralmente era assim, durante a semana eu estava na sala de estudo, Uhum. de final de semana, na época, eu ia pra casa do meu namorado e ele tava, sei lá, assistindo um filme, se divertindo, jogando Uhum. videogame, e eu tava sentada estudando até umas 7 horas da noite, que era quando eu conseguia respirar. Uhum. Aí, 7 horas da noite, a gente parava, sei lá, comia alguma coisa, assistia algum filme. No outro dia, Sim. domingo de manhã, eu estudava o domingo, assim, só durante a manhã. E aí, Só o durante a meu manhã. descanso era sábado à noite, a partir das 7, Sim. domingo à tarde e domingo à noite. Era o meu descanso. Mas, Então, me diz uma coisa. Veja, nesse sistema você funcionou por quanto tempo? Ou seja, estudando todos os dias, mas pelo menos livrando 2 turnos aí no domingo, de tarde e noite, e pelo menos sábado à noite. Quanto tempo tu funcionasse eu assim? passei 1 ano e meio, 2 anos assim. Era pesado. Conciliando ainda atividade física durante essa semana? Então, como era na minha cabeça, eu precisava estudar, eu deixava a atividade física meio que de lado. Hoje não mais, Aham. né? Porque quem me conhece sabe, tá vendo aí, todo dia eu tô indo pro CrossFit. Mas, antigamente, se não desse pra ir, eu não ia. Eu preferia Sim. estudar, do que estar fazendo atividade. Eu sei que é um erro, que, assim, querendo ou não, isso alivia o Sim. estresse. Não, mas é Porque como você deu certo, né? Como você funcionou, é, assim. e assim, quando eu vi que eu tava muito pressionada, porque eu confesso que várias vezes, porque como é uma pressão muito grande, não só- é uma pressão sua e uma pressão das pessoas, porque por mais que as pessoas digam, César, eu acredito em você, isso, eu sei que elas estão falando isso por meu bem, mas é uma pressão, porque Sim. você faz, meu Deus, eu preciso mostrar resultado.
Uhum. Todo mundo fala bem de mim, todo mundo tá me elogiando e eu preciso mostrar resultados. Então, isso aqui é uma pressão. E aí, eu ficava com muito isso na cabeça. Eu preciso estudar, eu preciso mostrar resultado para mim e para as pessoas. Uhum. Não é algo bom, porque querendo ou não, você fica mal, né? Claro. Várias vezes, nessa pressão, nesse ritmo de estudo, eu chorava em cima do livro. Várias vezes fiquei Processo. chorando. Porque é grande a pressão, entendeu? Eu via minhas amigas saindo e eu fazia, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais estudar. E aí sempre me chamava, eu sempre dizia não, 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 não. Eu tava cansada de dizer não. Até o coitado do meu namorado na época, eu dizia não pra ele o tempo Sim, inteiro, porque sim, eu não podia sair, tinha que ser algo pontual, porque eu não podia fazer diferente. sim, Era sim. pro meu futuro. Então, assim, graças a Deus ele entendia, assim, na maioria Uhum. das vezes, nunca teve estresse com isso, de estudar. Mas é chato, né? Você tá ali, Sim, a outra pessoa quer um seu tempo livre, quer fazer alguma coisa, viajar, alguma coisa. compreensão. Então, e às vezes você, sei lá, faz até uma viagem, mas com aquilo na cabeça, Um poxa, peso. e agora? E querendo ou não, assim, eu acho que as pessoas devem sentir a mesma coisa que eu senti. Se eu passasse 2, 3 dias sem estudar, o ritmo não era o mesmo quando eu voltava. Então, assim, Sim. eu antigamente, no começo dos meus estudos, eu não conseguia passar de 6 horas. Eu ficava frustrada. Uhum. Dizia, meu Deus, eu não consigo estudar mais de 6 horas. E aí eu olhava pessoas na sala de estudo, a primeira sala de estudo que eu fui, e aí eu dizia, não, fulana consegue, por que eu não consigo? O que é que ela tem melhor do que eu? Né? Força de vontade eu também tenho. Então Uhum. foi quando eu consegui, aos poucos, ir aumentando esse horário. E eu lembro que na prova do cabo, até hoje eu tenho um aprovado, que é um aplicativozinho de marcar hora. Controle Eu, de eu, sempre, eu estudos. sempre marquei. Tem gente que não consegue porque fica com ansiedade, mas eu sempre Uhum. marcava. Quando eu ia tomar uma água, quando eu ia fazer qualquer coisa, eu parava. E aí eu consegui já estudar 9 horas líquidas. Não era Uhum. todo dia, porque Sim. não me venham dizer que todo dia era 12 horas líquidas, que isso é mentira. É na Isso não existe. pressão, na reta final, no momento ali, né? Tem que Mas dar é certo. muito raro, né? Sim. Assim, eu estudava assim 9, 10 horas. E tinha dia que davam, né, Um pico. diminuída, não conseguia isso tudo, porque é normal, é ser Normal humano. oscilar, né? Não tem como. Ô, Mas César, deixa eu assim, te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper não de pode novo, mas perguntar. assim, É porque eu falo eu demais. tenho eu tenho uma certa tendência, e eu confesso, de olhar nas mulheres uma certa, eu não sei se é até a palavra certa, resistência, mas eu admiro muito mais. Acho que as mulheres têm mais força de vontade do que os homens. Tava conversando com Hum, uma dentista amiga minha, ela me falou isso aí, por exemplo. Ela falou: não, a gente tem que tirar o chapéu de fato para as mulheres, porque até no consultório eu vejo como as mulheres são mais resistentes à dor do que a o dor. homem. Né? Ou É. seja, o homem já começa a fazer a cara feia. Ai, doutora, tá doendo. E ela tem que Homem botar não pode anestésico. ficar doente. Vamos ser realistas, né? Se Sim, eu tiver uma concordo. gripe, parece que tá acamado. Tu também nota isso, que de certo modo as mulheres elas são mais assim valentes e aguerridas nisso. Por outro lado, eu percebo que eu tenho um certo só temor que a Hum, pressão que as mulheres se colocam às vezes é uma pressão realmente assim que ela mesma, como você disse, se coloca mais que tudo. Não que às vezes a sociedade também coloca, obviamente, pela é. questão cultural. Mas como é que tá a tua impressão quanto a isso? Assim, essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que Sim. mulher se pressiona no seguinte sentido. Homem tá mais livre para essa questão de família, porque não tem muito essa questão do lado da idade biológica. Eu acho, assim, pelo menos eu sempre pensei Aham. nisso. Eu preciso resolver minha vida, porque eu quero passar muito no concurso. Depois é que eu vou pensar em casar, que eu vou pensar em ter filho. Então, eu acho que é muito a pressão da mulher vem Sim. disso, assim, de você querer se estabelecer logo, ter uma estabilidade. E o homem não, o homem ele é mais livre em relação a isso, não tem essa Sim. questão a idade não influencia muito. Então, por Entendi. isso que eu vejo essa persistência, essa diferença. Se bem que, sei lá, não sei se foi Alagoas, eu vi que muito homem passou, eu acho que 2, 3 mulheres. Eu fiquei besta Agora. porque, né? Eu vi que assim, tinha outros concursos que tinha muito mais, o percentual de mulher era muito maior. Lá no Uhum. Cabo, por exemplo, só tem um homem, um procurador. O resto é mulher. Massa. Caramba, eu fico muito preocupado muito com essa questão de fato assim das pressões que a gente se coloca. Sim. Em geral, eu tenho percebido que a pressão interna ela é muito superior que a pressão da sociedade. Às vezes a gente cria uma pressão da sociedade, É, mas no fundo é uma pressão interna. muito Seja de maior. você, né, querer dar uma resposta aos seus pais pela educação, às pessoas que Uhum. te criaram, seja de você querer tirar um peso, seja de você também ter esses marcos temporais na nossa cabeça
da gravidez, da família, ou enfim, de curtir a vida e achar que está vivendo uma prisão, de fato, enquanto estuda. Agora, eu estou muito surpreso com você, porque essa questão do teu tempo de estudo ser de 1 ano e meio a 2 anos, um tempo que eu considero curto, ela mostra uma necessidade que você tivesse encontrando um equilíbrio muito grande, principalmente porque você estava todos os dias. Uma Sim. coisa que poucas pessoas eu conheço que estudavam literalmente todos os dias, né? Mas por essa questão. E às vezes todo dia virar segunda-feira. Mas por outro Uhum. lado, você também trabalhava. E É, isso, de um certo modo, também é bom, porque a gente sabe que a ociosidade, ela muito. tende a prejudicar, às vezes, né? As Eu férias que a gente preferia, tira. exatamente, eu preferia estudar trabalhando do que quando eu não estava trabalhando, porque quando eu não estava trabalhando, eu pensava, não, eu tenho tempo. Então, assim, eu posso estudar, sei lá, à tarde. Eu posso Uhum, fazer isso no horário da noite. E quando eu estava sim. trabalhando, não, eu só tinha aquele tempo, então eu tinha que me dedicar exatamente aquelas horas. Então, rendia muito mais, por incrível que pareça, quando eu estava Uhum. trabalhando do que quando eu não estava. Caramba. É surreal a diferença. Eu sempre, assim, é, que ótimo se alguém não precisar trabalhar para fazer Sim. concurso, mas eu precisava. Assim, meus pais me ajudavam, mas é pesado. Concurseiro gasta muito dinheiro com passagem, com hospedagem, com a própria prova, que é caríssima. A prova de Alagoas mesmo foi um absurdo. Ridículo. Eu também achei ridículo. Não é, Nem. não é, pois é, não é para concurseiro. Não, a PGDF agora acabou de adiar, né? O pessoal tá dizendo que a prova tá em julho, tá mais de R$ 2.000 a passagem de qualquer lugar, porque sabe que julho é muito Pois caro, né? é. Viajar no Brasil em geral. E aí, concurseiro devia ter uma bolsa, né? Porque é difícil. Hoje em dia, assim, né, quando eu passei aqui, querendo ou não, por ter essa vontade, assim, de viver minha Uhum. vida e tal, A sei lá, independência, né? eu até pensei em estudar para Alagoas, mas aí, enfim, ainda passei um tempo estudando, porque queria voltar para casa, mas Uhum. várias coisas pessoais aconteceram que eu decidi, não, eu tô bem aqui, eu tenho família aqui em Recife, então eu decidi parar de estudar. Não que Sim. tal, pode ser que isso não seja para sempre, pode ser que um dia eu queira voltar, enfim. Uhum. Mas como lá tava bom e assim, tava tranquilo, eu tava com apoio aqui da minha família, conheci várias pessoas aqui em Recife, vários amigos. Então, assim, eu fiquei tranquila e eu vi, não. Eu Nossa. não preciso agora fazer prova no sul, não preciso agora fazer prova no norte. Aqui em Recife é 3 horas de Maceió. Uhum. Então, tenho a minha família aqui perto, tenho família Uhum. daqui também. Então, assim, eu me senti acolhida. E Sim. por isso que foi um dos fatores para não continuar. Apesar de que, assim, não parei 100%, hora ou outra eu tô sempre olhando informativo, alguma coisa Atualizando. Não assim, tem me jeito. A gente atualizando. nunca para, né? Não tem Não jeito. para, não tem como. Até pra fazer suas peças tem que estar atualizado. César, deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, sobre a tua metodologia de revisão. Tu reafirma, então, que era mais por questões ou tu tinha um certo controle? Aquela revisão de 7 dias, 14, Não, 30, eu não tinha enfim. nada assim específico, não, sabe? Assim, de data. Uhum. Porque como eu te falei, eu estudei várias vezes a mesma coisa. Então, assim, letra de lei, até o povo ficava besta porque eu decorava o artigo. Eu sabia qual era o artigo tal da Constituição, o artigo tal do CPC, de tanto que eu li aquilo. Então, assim, eu não tinha muito isso de revisões certas, de 7, Uhum. 30. A Sim, minha forma de revisar era realmente por questões. entendi. Eu sempre fazia Massa. do dia anterior e às vezes no final de semana pegava o geralzão do que eu tinha feito. E era essa a minha forma. Me Pra diz outra sempre. coisa. Hum. O que é que tu achas que foram fatores tão diferenciais na tua forma de preparação, assim, que deu certo? E também, eventualmente, o que deu errado e que tu aprendeu, a gente já percebeu aqui, mas assim, o que é que tu acha? Além de notar, e aí todo mundo com certeza está notando isso, até quem está escutando, dá para escutar pela sua voz a Hum. forma persistente que você encara a sua vida. A forma É. realmente aguerrida de você encarar de frente, assim, de peito aberto e falar assim, não, isso aqui sou eu que tenho que fazer, eu vou fazer e vai ser até fazer, né? Então, Exatamente. Eu não sei se isso é do meu signo, né? Que eu sou muito determinada. Então, quando eu quero uma coisa, eu sei que eu vou conseguir. Então, tinha muitos na cabeça. Eu nunca cheguei, meus amigos estão de prova para falar isso. Eu nunca disse, vou desistir, vou fazer, sei lá, tô pensando em fazer uma outra coisa porque não tá dando, não. uhum, Eu vi que tinha concurso que eu ia muito bem, vi que concurso que eu não tava legal, mas eu pensei, vai dar certo, vai ter que dar certo, porque é isso que eu tenho para minha vida. Então, no começo do estudo, eu fazia isso, eu estudava uma matéria por semana. Eu vi que isso não tinha rendimento nenhum, zero. uhum, Aquilo não funcionava para mim. Depois eu comecei com uma matéria por dia.
mesmo assim, aquilo era cansativo e era só lendo doutrina. Eu acho que Uhum. praticar é muito importante, porque você vê onde é o seu erro. Uhum. Então, eu passei muito tempo só lendo doutrina e eu confesso que eu tinha medo no início de praticar, porque eu não queria ver o meu resultado. Isso é um Não quero absurdo. minha autoavaliação, É, eu né? não queria Esse me medo. avaliar, isso era um absurdo, porque assim, como é que eu vou fazer concurso público e não vou me avaliar? Mas eu tinha medo disso, sabe? E aí eu ficava sempre, não vou fazer simulado, não vou aqui olhar quantas questões, o meu Uhum. índice de acerto, o meu índice de erro, só ia, e eu não fazia muitas Vou questões no burlar meu começo. índice de desempenho aqui, não vou marcar certo depois do meu gabarito. É tipo isso. Mas assim, eu no começo eu via que meu estudo era muito errado e eu aprendi isso com o tempo. Então, de Uhum. fato, ele só começou a render quando eu parei e dividi dessa forma. Eu tive até ajuda de um defensor público. Uhum. Eu não lembro de onde é, eu acho que é do Mato Grosso. Uhum. E ele me ajudou Massa. nessa minha preparação do método de estudo. Eu agradeço demais a ele, porque foi também por isso que eu comecei a evoluir. E assim, eram 2 matérias por dia, então eu lia 1 hora de doutrina, fazia mais 1 hora de letra de lei, meia hora de jurisprudência. Então, assim, eu nunca estava com o meu cérebro cansado, porque Uhum. sempre era uma coisa nova. Porque você sabe Massa. que se você passa 1 hora lendo letra de lei, aquilo é um saco, fica enfadonho. E aí, quando você vai para a jurisprudência, é uma coisa mais leve. Você vai no Uhum. Museu do Direito, Márcio André é maravilhoso, aí você lê tudo e tá assim, entende tudo, tranquila. Então, assim, não fica aquela pressão. Aí já pulava para outra matéria, então já dava uma aliviada daquela Uhum. pressão da matéria. Então, eu senti que eu evolui muito dessa forma. Massa. Não cansando meu cérebro naquela determinada matéria. E aí, por mais que, sei lá, no PDF tivesse 50 sei lá, páginas, eu parasse na página 25, Uhum. eu continuava dali, mas o cérebro lembra, sabe? Não é uma coisa assim tão distante. Você lembra do que você estudou na semana passada. Então, assim, aquilo ia, quando eu via, eu tinha terminado. Quando eu via, eu já tinha lido 10, sei lá, a primeira página inteira do buscador. Uhum. Então, aquilo dá uma certa, eita, tô fazendo certo. Então, eu tinha muito aquilo. E essas metas de, tipo, como eu tava falando, eu tenho Tu que chegava a fazer. fazer um planejamento, assim, sei lá, na semana ou a cada, do que tu estudar amanhã, por exemplo, ou não? Então, eu já tinha isso pré-estabelecido no meu cronograma. Eu Massa. já tinha o cronograma certinho, porque se eu fosse fazer isso por dia, eu ia embananar. E outra, o que eu achava importante é que eu conversava com ele, inicialmente eu pensei, não, eu preciso de um procurador para fazer meu cronograma. Mas eu já sabia estudar para procuradoria, Uhum. porque, cara, não, você já está ali estudando todo dia. Sim. Mas ele era uma pessoa muito atenciosa comigo, então ele fazia meu cronograma. Então ele não precisava ser procurador, ele era defensor e fazia meu cronograma mesmo assim. Eu Uhum. gostava disso porque quando você faz o seu próprio cronograma, apesar de eu saber fazer, você acaba se boicotando, sabe? Você faz, não, isso Estuda aqui eu só o que botei, quer. hoje eu botei isso aqui para estudar, mas amanhã eu termino. Quando você vê amanhã, você não termina. E aí eu pensava, não, eu tenho que prestar contas a ele. Então, assim, eu vou ficar com vergonha se eu não prestar contas Não a ele gerar no final. Eu vou resultados. dizer, não estudei nada. E também foi quando eu mudei essa chavezinha na minha cabeça de fazer as provas que eu não tinha coragem de fazer. Por exemplo, se eu não fosse fazer uma determinada prova, era para fazer simular como se eu tivesse Simular. ido. Entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, eu pequei muito no início do meu estudo por isso. Se a pessoa já tivesse a pegada logo no início, de ficar realmente ajustando esses erros, vai ficar anos-luz, assim, na frente, porque realmente eu demorei um pouco para sacar isso, para ter esse método do estudo. E eu via, por exemplo, quando você pega esses, sei lá, curso que é para geral, que é para todo mundo, que Uhum. são para várias Sim. pessoas. Isso é complicado porque nem todo mundo é igual. Então tem falhas, sei lá, o cronograma para todo mundo vai ser geral para todo mundo. Então, como é que a pessoa vai Perfeito. se destacar com aquilo, né? Tem alguma coisa errada. Perfeito. E aí eu percebi que se eu fizesse isso, estudasse por isso, não ia dar certo, porque sempre era o mesmo cronograma, sempre era constitucional, processo civil, administrativo, tributário, tá. E quais são as matérias que são, assim, que não tem não precisa de tanta ênfase, assim, previdenciário. Aí Sim. vinha financeira, às vezes tem poucas questões, mas
Trabalho, processo de trabalho é fácil, mas assim, por exemplo, previdenciário, que sempre foi uma pedra pra mim no meu sapato. Isso. Não sabe o Eu, que é ruim pra Cecília, né? Não tem como ser tá algo pra entendendo como é que Cecília, né? ele vai Sim, saber que era ruim pra mim? Então, assim, sim, eu só ia ver isso no final do cronograma, que já sim. não fazia sentido, porque como é que eu ia estudar perto da prova uma matéria que eu tenho dificuldade? Então, foi quando eu fui Perfeito. ajustando isso. Eu pensei, eu não posso só estudar o que eu gosto de estudar. Eu tenho que Uhum. estudar o que eu não gosto, porque senão. É E necessário. essas matérias, de certa forma, é que salvam a sua vida. Porque Sim. são as matérias que o pessoal vai errar. Que a pessoa, sabe, que vai ter maior incidência de Massa. erro. Porque Perfeito, Cecília. não é, assim, eu via isso, eu não posso deixar essas matérias de lado. A pessoa pensa, não, tem que me dar muito bem com o chá, tem que se dar bem, óbvio, mas você não pode esquecer das outras, porque vai ser o seu diferencial. Se você não fizer isso, você não vai se destacar. Infelizmente, procuradoria tem poucas vagas. Então, assim, não é como um concurso, sei lá, magistratura, defensoria, que chama muita gente. Não Uhum. chama. Não chama de jeito nenhum. Então, A gente, veja, a gente, desculpa de interromper novamente. não, pode E falar, pode me porque interromper estava quando conversando você. com meus irmãos essa semana sobre isso. Tem uma pressão muito grande para a gente fornecer os cronogramas no raio-x, né? E eu faço Uhum. assim, rapaz, eu já expliquei isso 55 vezes. Você falou, rapaz, ó, se você for seguir o cronograma, é o cronograma de Felipe, de Cecília, mas não é o seu, Não entendeu? é o Não é para seu, você. Eu não sei a sua realidade. Então é. é muito importante que você se questione. A gente acaba fornecendo algo, mas assim, com esses vários asteriscos, de dizer, por Pois é, favor, é importante que você faça algo para você, para por você. você, né? Porque Até senão no você vai início do estudo pode ser que vale a pena, mas depois isso não vai depois. mais suprir essa necessidade. Você precisa é, é, aparar essas arestas. Não adianta ficar sempre fazendo mais do mesmo. Tem que Agora, fazer o lado diferente. bom das PGMs, e você consegue enxergar isso. Eu estava conversando com o Igor, né? Marcel, falou, rapaz, são mais de 5 mil municípios. É tanta PGM que você pega. Se você já viu em Alagoas, algumas cidades, você fala, essa cidade é gigante. Como é que ela não tem uma PGM? Você pega, sei lá, Caruaru, que é 2 horas de Recife. Eu morei lá, 2, 3. Não tinha PGM, foi feito concurso quase agora, o primeiro, Agora. né? Então você vê assim, a E as quantidade também de pessoas, procuradorias que surgem, né? e as pessoas também têm um certo preconceito com PGMs que não são de capital. Porém, mal sabem elas que às vezes o negócio é Uhum. muito melhor do que Não, até o uma pessoal própria lá do ideia. estratégia, eles chamam de tesouros escondidos, as PGMs, assim, sabe? Exatamente. É tipo isso. Tem uns interiores aqui que, assim, não é o caso do meu, mas assim, não tenho o que reclamar. Mas tem uns interiores aqui em Pernambuco que não vou estar citando Sim, nomes, sim. mas tá entendendo? Então, assim, a pessoa tem muito preconceito. Ah, porque não é de capital. Mas tudo bem que tem, assim, quando não é de capital, tem muita influência política, né? Uhum, Então, às vezes, você acaba brigando muito com essa questão de cargos, uhum. enfim, porque isso mexe muito. Quem tá ali, quem estudou, quem tá ali no cargo, querendo ou não, Do você tá dia a muito dia. próximo ali do prefeito no dia a dia, entendeu? Então, quando é maior, você não tem tanta essa proximidade. Então, é até melhor para o seu dia a dia, o seu trabalho. Mas, enfim, nada que seja Aham. fora do normal, que Sim, lhe sim. impeça de Suscetível. trabalho. Exato, entendeu? Mas Até as porque a gente pessoas está atrelado precisam. ao poder executivo. Então, de alguma maneira, a Exatamente, gente vai não ter tem o que que fazer. conviver com isso. Vai ter que É, aprender a conviver. a Isso aí é conviver, convívio de seres humanos, né? Seres humanos não exatamente. podem se afastar. A gente precisa conviver. Não O tem o pessoal que só. fazer. É. Não tem jeito. Mas Minha assim, amiga, as pessoas precisam de fato acabar com essa ideia de que que. a PGM que não é de capital não presta. Eu acho que isso é um Não. preconceito que, enfim, não deveria ter. Mas, enfim, façam o que tiver vontade, né? Fica a Só dica. estejam atentos. Fica a É, fica dica, a né? dica. Quem quiser. Ô, É minha amiga, verdade. veja, eu peço desculpas só porque, pela questão do horário, eu tenho De uma aula forma agora, alguma, que eu de estou um forma pouco alguma. Foi atrasado, ótima a inclusive. nossa conversa. Mas veja, eu sei que você começou a estudar em 2016, eu sei que você pensava em magistratura, eu sei que você trabalhou com improbidade administrativa, e isso também foi algo que rendeu frutos na sua prova, a qual você hoje Sim. tomou posse, e que você mostrou pra gente o quanto é importante ter essa disciplina, mesmo sabendo os seus métodos de estudos, treinando eles e vendo assim, não, eu não me adapto a esse, tem uma matéria por dia, são duas, eu não Uhum. posso ficar lendo muito livro denso, eu quero PDF, eu quero revisar por questões, eu não quero esse negócio de revisar 7, 14, 30, eu não quero ficar trocando tanto de material assim, eu quero Uhum. de alguma maneira, olhando que, claro, a quantidade do estudo é importante, mas é muito importante também estar com o meu psicológico bom, porque Exatamente. senão a PGE de Pernambuco mostrará para mim outros concursos que eu sempre quis, eu sempre quero, mas assim, se eu chegar dessa forma, se eu não tiver um pouco dessa frieza também, me afetar em Exato. tudo, pode gerar um resultado, consequentemente, que não seja bom e que eu não saiba analisar melhor as questões, né? Quando me Tá tudo deparar. interligado. Tá Estudo tudo e cabeça. interligado.
E eu queria que você, de alguma maneira, deixasse aqui também alguma mensagem mais para as pessoas que estão se inspirando e escutando você também sobre a sua trajetória, o que você tanto aprendeu, o que você tanto nos mostra, assim, essa disciplina evidente no seu olhar Uhum. e na forma como você fala. Obrigada. É assim, o que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo é não desista. Porque assim, tudo vai dar certo se tiver disciplina. Então, se é seu sonho, se é aquilo que você se propôs para fazer na sua vida, aquele tempo vai passar. Independente do que você faça. Se você estiver estudando, se você não tiver, aquele tempo vai passar. Então, se dedique a algo que de fato vai lhe trazer frutos no futuro. Não me arrependi em nada do que eu fiz. Então, assim, lógico, tem dias que a gente tá mal, que a gente não estuda como deveria estudar, que eu já me dei dias de não fazer nada, de ficar de cara para cima. Mas isso é do dia a dia, o que importa é ali a sua disciplina quase que diária, né? Porque nem sempre você tá bem da cabeça, enfim, questões pessoais, família, pode ser que, sei lá, alguém da sua família faleceu, você não é um robô. Porém, disciplina é tudo, dedicação é tudo. E não desistam, sinceramente, porque ali na frente tem o seu. É como eu digo, a prova do cabo era a minha prova, sabe? Então, será que se eu tivesse desistido, não tivesse estudado, eu estaria aqui contando essa história, eu falando tudo o que aconteceu? Porque na época é angustiante, mas hoje é engraçado. E eu vejo isso como algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, entendeu? Eu não faria nada diferente. E hoje eu tô aqui por essa minha dedicação, por eu ter pensado, não vou para essa festa, não vou... Até coisas de família mesmo que eu deixava de ir. E hoje eu tô colhendo os frutos. E saibam que são frutos maravilhosos do tempo que hoje eu tava até com eu tenho um amigo Uhum. que é procurador de João Pessoa, ele fala isso, né? Que hoje eu posso comprar sushi todo dia. E antigamente a gente tem toda essa dificuldade de fazer prova, de ter lazer, porque é tudo limitado, né? Então, Uhum. assim, hoje eu colho os frutos, não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, faria tudo de novo. E a questão é justamente essa, ter disciplina e não desistir. Se você não desistir, você vai chegar lá. Pode ser esse ano, pode ser o próximo, pode ser daqui a 2, 3, mas um dia você vai ter o seu resultado. E não olhe para as pessoas. Eu tinha, até esqueci de falar isso, mas eu tinha um problema muito grande de inferioridade. Tipo assim, eu sabia que eu estudava bem, eu Uhum. sabia que eu me dava bem nos simulados, nas provas, mas eu pensava, poxa, fulano vai passar e eu não. Eu não sei porque eu tinha isso na cabeça. E acabou que eu passei. Entendeu? Assim, é abstrair disso, não se comparar com as outras pessoas. Cada um tem uma história. História de fulano é diferente da sua história, a de ciclano é diferente da sua. Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua fase. Eu posso ter passado agora, meu colega vai passar lá na frente, mas todo mundo vai ter seu brilho em algum momento. Minha amiga, eu não sei nem como agradecer. Até Eu que assim, agradeço. dá para ver pela forma como você fala realmente a sua capacidade até de dividir algo muito pessoal, seja a questão da inferioridade. Não sei se você fez acompanhamento, inclusive, né, enfim, com as pessoas competentes sobre o tema, mas veja, você tira uma dificuldade sua, tira algo realmente que era completamente pessoal e dá a você que está Uhum. escutando, você que está aí com a gente. Então, isso mostra realmente um fator de grandeza pessoal muito grande Obrigada. em você. Obrigada de verdade. Desabafar uma dor sua, É, né? Para que de alguma maneira alguém fale, olha, se você tem isso também, sabe para que eu que também sirva de tive. experiência, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Cecília. Agradeço demais pela oportunidade de conversar contigo. Foi maravilhoso, foi maravilhosa a nossa conversa. A gente se vê, então, aí, dando a Sim, caminhada, dando um cafezinho, a gente se é vê. verdade. Quando vier para o Recife, a gente toma um café. Beleza. Obrigado, Cecília. Um abraço, viu? Tchau, Obrigada, tchau. Muito tchau. obrigado, pessoal. Valeu.